Jesus é bom demais, né? E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Joel 2:12. Glória a Deus, Jesus já está falando conosco. Eu gosto de ouvir saudação porque a gente junta tudo e glória a Deus. Falou, Jesus, como é bom, né? Você fica ali só. Dormi com o Joel ontem, acordei com ele hoje, passei o dia inteiro com o Joel. Ei, Joel, glória a Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as nossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio irás, e grande beneficência, e se arrepende do mal. Põe o verso 1 para mim. Tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbe-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, Ele está perto. Pode ser assentada no glória. Amados, o Senhor vem falando conosco de uma forma sobrenatural, pois o Senhor, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ouvimos a saudação de uma mulher que tem um pouco de azeite na sua casa, e algumas coisas interessantes a gente temos que se atentar do que a Bíblia está dizendo. Ela tem um pouco de azeite na sua casa, que até mesmo ela se esquece que tem. O profeta pergunta se você tem em casa, ela diz: não tenho nada, estou repregando não, estou te trazendo para a mensagem, não tenho nada, mas ela desperta dizendo: eu tenho um pouco de azeite, eu tenho um vaso e um pouco de azeite lá em casa. O profeta vai dizer para ela: entra na sua casa, deita vasos sobre vasos. O sentido de nós aprendermos algo com Deus é simples. No texto proferido para a igreja, não é o cheio que encheu os cheios, é quem tem pouco que encheu os outros. Vou de novo: não é quem está cheio enche cheio, é quem tem pouco que encheu os outros. O sentido de ter não é guardar porque vai faltar. Se Deus deu direção, se Deus falou, está com medo do quê? Não é pelo muito, muito traz o sentido de ter firmeza naquilo que eu tenho, naquilo que eu conto. Mas você é crente, eu escutei dizer se tem crente doido aqui. Então, se você é doido, não é pelo muito, é pelo pouco. Não é pelo aquilo que você tem, é pela promessa proferida. Não é por aquilo que você tem segurança, é Deus te empurrando e dizendo: o vaso tem, o azeite é pouco, mas se confiar na minha palavra, eu encho, eu encho, eu encho, eu encho, eu encho. É tanto que encheu que ela pediu mais vaso, porque ela não estava preocupada se ia acabar. Preste atenção nisso: nunca acabará aquilo que Deus ordenou eu e você fazer. A gente já fala tanto sobre ser cheio, e o culto numa saudação diz: um pouco de azeite deitando sobre vasos, encheu. Vou mexer com a tua cabeça agora, mas o vaso que ela tinha continuou com pouco.
mas os vasos do lado se encheram. Vou de novo. O azeite dela não aumentou, continuou no pouco, mas quem estava do lado, levanta a mão que eu vou profetizar. Se tiver um na tua casa com um pouquinho de azeite, se tiver um na tua família com um pouquinho de azeite, se tiver um lá no seu serviço com um pouquinho de azeite, daqui a pouco o teu filho está marchando, daqui a pouco o teu marido está marchando, daqui a pouco a tua filha está sendo batizada no Espírito Santo, porque não é sobre estar cheio, é sobre ter azeite dentro de um vaso, que vai enchendo um, vai enchendo outro, vai enchendo outro. É uma resposta para alguém que diz: eu oro sozinho em casa, não tem problema, é um vaso e um pouco de azeite. Só eu sou crente no meu trabalho, não tem problema, é um vaso e um pouquinho de azeite, mas que esse azeite vai encher pessoas. O azeite não acaba porque tem um doido correndo nas vizinhanças pedindo vasos. Foi falado de Isaías, um profeta messiânico, que mais falou sobre Jesus, o homem que profetizou acerca do capítulo 1, versículo de número 19, se quiseres, comerás o melhor dessa terra. Isaías, entrando ao templo, ele percebeu que as visões dentro do templo é melhor do que as visões de fora do templo. Fora do templo pode ter visão, sim, mas dentro do templo é algo sobrenatural. Eu nunca vi nenhum crente que entrou ao templo, tanto no Novo como no Velho Testamento, e saiu vazio. Todos aqueles que entraram, seja como uma oferta alçada, seja como uma oferta pacífica, sendo com alguma coisa que trazia na sua mão, Deus o recebia. É tão interessante entrar no templo, que temos a vida de Zacarias, que entrou dentro do templo e Deus responde para quem está fora do templo, mas quem teve a visão foi ele. Quem viu o que viu foi ele. Quem sentiu o que sentiu foi ele. Isaías teve esse grande encontro. Quando ele olha, ele depara com a nação celestial tão grande, que o ministério de Isaías cresceu após de um encontro dentro do templo, não fora do templo. Eu vou de novo por glória ser melhor. Chacoalhe o seu irmão, fala para ele: vou começar cedo hoje. Chacoalhe o teu irmão aí. Tem visões dentro do templo que nunca teremos fora dele. Tem visões dentro do templo que não é para muitos verem, para muitos sentir, mas aqueles que tiveram visão dentro do templo jamais esqueceram o que viveram. Passou o vento e não apagou a visão, passou perseguição e não apagou a visão, passou pelo momento difícil e não apagou a visão. Tem gente levantando a mão porque já está entendendo. Quem tem visão passa o que passa, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, eu sei quem se encontrou comigo. É Deus convidando o crente: vem para dentro do templo, vem ver o que ninguém viu, vem sentir o que ninguém sentiu, porque se Isaías viu o alto e sublime trono e viu o ser celestial, era Deus dizendo: vem para dentro. Porque tem pessoa, pastor, que chega no culto e ainda não está no culto. Vem para dentro do culto. Tem pessoas que ainda não sentiu nenhum arrepio do Espírito Santo. Vem para dentro do templo. Tem pessoas ainda que nem orou. Vem para dentro do templo. Porque dentro do templo, para ver trono, tem que ter oração. Para ver milagre, tem que ter jejum. Para ter intimidade, tem que estar próximo dele. Chacoalhe o teu irmão de novo e diga para ele: o culto começou. Elevará como um dobre assaio.
Você não veio ver o pastor pregar, você não veio ver aqui o irmão que você está paquerando, você não veio aqui por causa do seu problema, você não veio aqui por causa da tua doença. Em primeiro lugar, eu vim adorar a Deus. Ele baracala mandou que me daria sé. Ele mandou que me daria sai. Eu não vim trocar glória por cura. Eu não vim trocar glória por revelação. Eu vim dar glória porque o meu espírito é inclinado a uma adoração. João falou no capítulo 4, versículo 23. Mas agora é que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, totalidade, espírito e realidade. Não importa o que eu passo, glória. Não importa o que eu vivo, glória. Não importa o que a porta fechou, é glória. É glória. Tem uma presença aqui. Vem para dentro do templo. Vem para dentro do culto para sentir. Tem gente que vive de revelação dos outros. Tem gente que vive testemunho dos outros. É muito bom, mas eu quero ter visão. Eu quero sentir. Antigamente tinha um pátio. Antigamente tinha um altar de bronze, a pia. Tinha o propiciatório, lugar santo e lugar santíssimo. E hoje não tem mais o pátio. Hoje não tem mais o altar de bronze. Hoje não tem mais o lugar santo e nem o santíssimo. Pastor, é heresia? Não. Quando o véu se rasgou de cima para baixo, o que dividia a nossa entrada do lugar santíssimo foi rasgado de cima para baixo. Era Deus dizendo: vem. Eu vou de novo. É Deus dizendo: vem. Eu vou de novo. Vem. Vem. Já não tem mais porta, já não tem mais véu. O que tem agora? A porta está aberta. Mas eu não veio para o culto para Ele me curar. A cura é consequência. Os atos de cura na Bíblia foram homens que se desprenderam de tudo e se lançaram aos seus pés. Jairo era o principal da sinagoga, um judeu enraizado, doutor em lei do Pentateuco, conhecia o livro messiânico. Quando falaram para ele: tem um tal de Jesus andando, tem um tal de Jesus curando. Jairo ora para dentro da tua casa e vê a sua filha marimbunda. Ele diz para todo mundo: fica aí, eu vou encontrar Jesus. Eu vou encontrar Jesus. Quando ele acha Jesus, olha o texto do livro de Marcos que diz que ele se prostra e adora e diz para ele: Senhor, a minha filha está em casa. Ele não chegou dizendo: eu sou Jairo, eu sou o principal da sinagoga. Não, Jairo diz: eu sou adorador. Se prostra primeiro, vem, adora primeiro, e depois ele diz o problema. Eu vou te ensinar a cultuar nessa noite. Primeiro entrega, adora, para depois pedir. Ei, olha para o teu irmão, me diga para ele: já orou hoje? Pelo menos meia hora. Se não orou, amanhã é uma oportunidade de lembrar desse culto e dizer: eu vou orar. Tem gente que quer, mas não quer entrar no templo. Tem gente que tem tudo para entrar no templo e não entra no templo. A porta está aberta, mas põe culpa no outro. A gente vem tão enraizado naquilo que queremos ouvir, que tem culto, que tem gente que sai do culto falando assim: nossa, Deus não falou.
biblicamente falando, tiver mais de um, ele está presente. Só que a gente vem tão ligado naquilo que estamos passando, naquilo que queremos ouvir, que ele fala e a gente não está ouvindo. Por quê? Porque a gente quer que ele fale o que estamos necessitados em ouvir. Ele quer que Deus fale aquilo que estamos passando. Primeiro ele mostra a glória para Isaías. Depois ele toca na boca de Isaías. Porque não adianta ele mostrar o que ele mostrou, se depois ele não tocar na tua boca e na minha. Porque Isaías estava declarando o seguinte: eu habito no meio de um povo de puros lábios. Sabe o que Isaías está dizendo? O povo lá é murmurador. E eu também. Fica muito com murmurador para tu ver. Fica muito com pessoas negativas para tu ver, pastor. Fica com pessoas frias para tu ver. E ele declara quem ele é: eu habito no meio de um povo de puros lábios, e os meus lábios são impuros. Sabe o que Isaías está dizendo? O negócio está difícil. Aí vem um ser celestial com a ferramenta chamada tenaz, com a brasa viva tirada do altar. Tocou na cabeça? Não. Tocou no pé? Não. Tocou na boca. Dá vontade de abrir a boca do crente. Eu vou de novo. Dá vontade de abrir a boca do crente e falar assim: toma, rapaz. E fechou. Porque para falar palavrão, fala. Para fofocar da vida dos outros, fofoca. Agora, para falar um versículo, não sabe onde está Salmo, não sabe onde que está o livro das revelações do Espírito Santo. Chacoalhe o teu irmão e diga para ele: Deus está vendo. Deus vai tocar na tua boca, ô incircunciso. Deus vai tocar na tua... Eu só falo palavrão quando eu estou bravo. Ei, o calmante é Bíblia! O calmante é Bíblia! O calmante é Bíblia! É Bíblia! Estão tirando a tua paz para você produzir o velho homem e a velha mulher, mas tem uma brasa viva tirada do altar. Toca, Senhor! Toca, Senhor! Toca, Senhor! Toca, Senhor! Toca! Elebaracala mondore assaio. Ele me dará macomundubre assaio. Você quer ver uma coisa para falar em mistério? Não fala. Só fala em mistério quando eu sinto. Só fala então, você está no lugar errado. Ele já chegou. Desde a primeira oração, ele já estava aqui. A gente tem boca para discutir, tem boca para brigar. Mas não tem problema não, se a igreja não clamar, as pedras clamarão. A minha pedra vai ficar na reserva, porque quem vai clamar sou eu. A oportunidade que ele me deu para pregar, eu prego. A oportunidade que tem para adorar, eu adoro. Tem gente que já não fala mais em mistério. Tem gente que já não vai mais fazer as orações. Por quê? Porque o tempo tem consumido. As lutas têm nos esfriado. E tem muitos que já estão achando semideus na terra. Não precisa orar. Não precisa jejuar. Não precisa mais ler Bíblia. Jesus já fez tudo isso por nós. Jesus, em Mateus capítulo de número 5, no sermão da montanha, ele dá a direção de como a igreja na terra tem que se comportar. Ele disse em Mateus capítulo de número 7, da mesma maneira que julgar, serão julgados. Com a mesma frequência que você for cruel, também serão cruel com vocês. Versículo de número 7, ele dá
toda a narrativa de uma vida avivada e abençoada. Ele diz: aquele que busca me achará, aquele que bate a porta se abrirá, aquele que pede vai receber. Mesmo você estando mal, se o filho te pedir um pão, você não daria uma serpente? Aí ele diz: imagine o Pai que estás no céu. Sabe por que ele manda bater? É um ato próprio, não é o outro que bate, é você que tem que bater. Quando ele diz me busca, ele não diz para o outro buscar, ele diz você. Quando ele diz me pede, ele não diz para o outro pedir, ele diz você. Sabe o que ele estava dizendo? Está tudo na tua mão, preguiçoso, desperta! Desperta! É tudo. O povo da mídia está rápido, colocaram no telão. Sabe por quê? A gente está acostumado a pedir oração. A igreja está acostumada: ore por mim, jejue por mim, vem aqui na minha casa. Fazer o quê? Se a Bíblia manda a gente ir para o templo. Se está enfermo, logicamente tem situações. Eu vou pregar, irmão. É só introdução. Vou pregar. Fiquei 10 dias de férias, irmão. Fiz uma consagração de 3 horas. Escuta. A ovelha que se perde em Lucas 15 é o pastor que vai atrás, porque ela se perde. A dracma que cai dentro de casa, quem procura é a própria que perdeu. Na sequência é o filho pródigo. Ele mesmo quer viver aquilo que não é tempo para ser vivido. Me dá minha herança. Foi embora. E o pai falou assim: vá. Daqui a pouco ele volta. Teve que comer o que o porco comia. E o pai não saiu da posição. Porque se perder é uma coisa, agora querer sair é outra. Há uma direção de Deus aqui. Toda vez que você se perder, tem um pastor atrás de você. Mas eu vou falar uma coisinha que você não deve saber. O pastor carregou lá nas costas, sim ou não? Só que para as outras 99 não fugir, ele quebra a pata daquela que fugiu e põe no meio do rebanho. Porque a ovelha olha e diz: ela voltou, mas quebrou a pata, eu não vou fugir não. Não vou nem aplicar, vou deixar no ar. A mulher da dracma acendeu a candeia, varreu a casa e achou. O pai do filho pródigo na porta, ele estava na porta, ele ficou. Porque quem avista na volta dele, quem avista é o pai. O mesmo pai que viu indo, é o mesmo pai que está vendo a volta. Vou falar uma coisa para a igreja, para os meus membros. Quer sair, saia. Não espere que eu vou atrás. Meu telefone está ali. Não me escondo de oração. Não me escondo de aconselhar. Não me escondo de dar atenção. Para mim ouvir falar: estou chateado com a igreja, me desculpe. Vai com Deus. Porque a igreja não é feita dos seus mimos e nem da atenção que você acha que você deve ter. Se o pastor não se esconde, quem está se escondendo? Tem acesso à diretoria da igreja. Não se achega à igreja porque não quer. E quando sai, a primeira coisa: sair por causa da irmã, sair por causa do pastor. Vamos parar de palhaçada. Somos crente lavado e remido no sangue do Cordeiro. Somos crentes amadurecidos. Somos crentes até o tutano. Para de frescura. Crente é crente, acabou.
lugar errado. Se até nos 12 havia indiferenças, e Jesus no meio da cena diz: um de vós há de me trair. Não quer ter atrito? Pastor, por que você está falando isso? Porque Deus está mandando. Pastor, está atacando alguém? Não. Olha para o seu irmão e diga para ele: a igreja não é mimimi. Vou falar para os visitantes agora, aqui está cheio de erro. Sabe o que faz perfeito aqui? É essa glória que desce. Quando a gente sai debaixo dela, a gente é terrível. Então diga para o seu irmão, chacoalhe o seu irmão, chacoalha ele. Diga para ele: fica debaixo da glória. Se entendeu da glória? Você está vendo alguma coisa, pastor? Não estou vendo nada. Você está ouvindo alguma coisa? Não estou ouvindo nada. Mas eu quero ouvir o som da última trombeta. Eu quero ver ele vindo nas nuvens. Os assuntos da terra já não me interessam mais, mas o assunto do céu, esse eu almejo. Falar de Joel. Joel, segundo livro dos profetas menores. O nome Joel é um nome público, tido no Velho Testamento 14 nomes de Joel. Joel, há uma briga teológica, que alguns estudiosos dizem que ele é pré-exílio, 800 anos antes de Cristo. Outros teólogos dizem que ele é pós-exílio, 450 anos antes de Cristo. A primeira referência diz que ele é antes do rei Uzias, antes de Isaías, mas outros determinam que ele conviveu com Esdras e Neemias, pela sua fala, pelos seus escritos. O livro de apenas 3 capítulos, de uma direção muito grande, de um povo que estava se afastando de Deus. Os teólogos vão dizer claramente que a ideia do livro de Joel é a ideia de retratar, de religar, reestruturar, porque se divide em 2 profecias. A primeira profecia, lamentação, chamado ao arrependimento, baseado na terrível seca e pragas de gafanhotos, que trouxe fome e desgraça sobre o povo de Israel. É tão grande essa invasão de gafanhotos que é comparado com o exército inimigo. Ou seja, plantava e o bicho comia. A terra seca era sinal de que o povo estava distante de Deus. Versículo de número 1 do livro de Joel, no capítulo 2: tocai as trombetas. Tocar trombeta é sinal de reunir. Tocar trombetas é sinal para que todos viessem ouvir. Mas o que está acontecendo de forma geral no livro de Joel é o que o povo está tão longe de Deus, tão longe, que eles não percebem que Deus quer religar, que Deus quer se aproximar, mas eles não entendem que a seca e os gafanhotos era para impulsionar, não para afastar. Porque Deus só serve quando o meu celeiro está cheio? Porque Deus só serve quando as coisas estão acontecendo de uma maneira que eu quero, e quando as coisas negativas começam a aparecer, a ponto de Joel profetizar: não rasgues mais as vestes, nem rape a cabeça, nem se cubra com cinzas,
não quero mais. Quando ele diz isso, é uma tradição entre os judeus, que toda vez que eles entraram num período de jejum, de oração e de lamentações, eles se cobriam com roupa de panos de saco. Eles iam, raspavam a cabeça e se cobriam com cinzas. Era sinal de que eles estavam em um momento de grande pranto e se dedicando ao jejum e à oração a Deus. Aí Deus vem no meio dele através de Joel e diz: não quero essa roupa de saco, não quero cinza sobre a cabeça de vocês, não quero que raspe mais a cabeça, eu quero a transformação de dentro para fora. Eles estavam orando e Deus dizendo: essa oração aí eu não vou ouvir. Eles estavam em período de lamentação e Deus dizendo: eu não quero tudo de novo, eu não quero que você comece e não termina, eu não quero que você me promete e não cumpra. Era Deus dizendo na entrelinhas para Joel e para o povo de Israel que estava em Judá: ei, se não mudar, não tem avivamento. Se não mudar, não tem mais a minha presença. Se não mudar, eu não mando mais a misericórdia. Era Deus chamando o povo e dizendo: não é mais superficial, é profundo o que eu quero, é mais o que eu quero. Olha para o teu irmão e diga para ele: já não é mais raso, é profundo, é profundo. Não é mais aparente. Eu quero algo mais profundo. Eu quero algo que rasgue o coração. Os nossos sentimentos estão guardados no coração. Deus mira o coração, onde a gente guarda as emoções, onde a gente tem sentimentos. E Deus falando: eu quero esse lugar. Eu vou de novo, você não entendeu. Deus quer um lugar aonde a gente guarda lembranças e sentimentos. Porque tem gente que já esqueceu do dia que me aceitou. Já tem gente que já esqueceu do dia que se batizou. Já tem gente que já esqueceu no dia que eu derramei o meu Espírito Santo sobre ele. Hoje só almejo o que eu não quero. É Deus nos retratando e dizendo: lembra todo dia que levantaste a mão e me aceitaste, e eu fui contigo, não aquele dia, mas desde o dia que a sua mãe estava te gerando no ventre. Era Deus dizendo: cadê essa lembrança? Cadê esse dia que você chorou, que você se entregou verdadeiramente? Hoje são períodos de entrega. É 3 meses, 4 meses, bem, e daqui a pouco a gente estamos declinando de novo. Chacoalhe o teu irmão e diga para ele: isso não é lembrança, isso não é emoção, isso não é avivamento. Deus não te quer por um período. O que Deus marcou no teu e no meu coração? O que é que você lembra mais que vai te levar a Deus? Por isso que ele fala: rasgue o coração, me ache aí dentro. Deus não é bom quando abre porta. O maior dia não foi o dia que a gente falou em mistério. O maior dia da nossa vida não foi as nossas conquistas materiais. O maior dia da nossa vida foi quando Ele olhou e te escolheu. Ele disse para Jeremias: antes de se formar no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre te dei por profetas a nações.
Deus. No dia que você levantou a mão, foi o dia que você reconheceu. Cadê essa lembrança? Você lembra desse grande dia? Você lembra do dia que você aceitou Ele, ou dentro de uma casa no culto, ou dentro do templo, que você saiu radiante, não sabia nem o que era direito. Daqui a pouco você vinha um achar, o outro da glória, e por ver o outro você também queria. Você orou para falar em mistério, Deus te deu dom, e Ele está dizendo: aonde eu estou no teu coração? Aonde Ele está? Qual a lembrança que marcou? Pastor, você não vai falar de avivamento, que é um avivamento maior do que esse? Porque a palavra avivamento significa reavivar todos os dias. Vida. E a gente está tão passando por cima de tanta coisa que primeiro vem o pessoal. Aí ele diz: não rasga mais a veste não. Não rapa a cabeça mais não. Não se cubra com cinza mais não. Rasga o coração. De verdade. O que está no teu coração, o que está no meu coração. Se Deus falasse para você: não vou te dar nada do que você sonha. Se Deus falasse para você: a partir de hoje eu fecho a tua agenda, eu fecho todas as portas para viver eu e você. Você ia dar glória ou ia ficar preocupado? Ele está aqui. Ele me dará Você já pensou se ele descesse na terra e falasse assim: não te darei mais nada? Você permaneceria? Você quer avivamento para quê? Você quer conhecer a Bíblia para quê? Você quer pregar para quê? Que se na hora que colocar a dificuldade, a gente tem mais olho para a dificuldade, pouquíssimo olho para Deus. Vai faltar. Como que vai ser? É como se Deus abrisse o nosso coração. Deixa eu ver o que eu acho. Quem sabe Ele está abrindo o meu teu coração e falando assim: eu estou me achando. Olha como que o glória diminui, mas a igreja fica pensativa. Porque o evangelho, o pastor falou hoje, temos que voltar aos velhos cultos. Hino da harpa. Quando nós chegávamos, o ambiente era outro. E muitas das vezes é a gente. O culto leva 2 horas, a gente cultua 15 minutos. Mas eu consegui prender a sua atenção, sabe por quê? Porque se Deus te dissesse não hoje, para onde tu iria? Se Deus falasse para você: eu não vou abrir a porta, eu não vou salvar. Olha como o interesse está acima. Olha como as prioridades estão acima. Ele chama esse povo e diz para eles: não rasga por fora não. Eu quero onde tem lembranças e sentimento. Porque todo mundo achava que lembrança estava na mente. Não está, está no coração. Chacoalhe o seu irmão e diga para ele: e agora? E agora? Esse povo está plantando em terra seca. E quando pensa que vai colher, vem o gafanhoto. Porque não entendeu que Deus queria ser lembrado de como Ele era, não por aquilo que Ele tinha para dar. Deus não quer ser lembrado por aquilo que Ele pode fazer.
Ele quer ser lembrado por aquilo que Ele é: Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Labarecé. Ele não quer ser lembrado que abriu o mar. Ele não quer mais ser lembrado que Ele curou o cego. Ele quer ser lembrado por aquilo que Ele é e o espaço que Ele tem na minha e na tua vida. Quem orou foi o pastor Alexandre. Depois você fala com ele. Porque quando a gente lembra dele como ele é, quem ele é, o avivamento é natural. Não teve um morto que andou no caminho dele que não reviveu. Não teve um que ele encontrou e continuou morto. Vou de novo para você pensar. Não tem uma pessoa que quando ele encontra, continua morto. Vou de novo. Não tem uma pessoa que ele encontra e continua morto. Você pode perguntar para mim por que a minha vida não muda. Você pode perguntar para mim por que essa situação se instalou na minha casa. Porque Ele tira da onde está. Só que você anda para onde Ele te direcionou. Ele tira de situações. Só que a gente não sai de situações. O povo viu 10 pragas, viu o mar vermelho aberto. Quando chegou em Mara, já murmurou. Quando chegou no deserto, via a coluna, via a nuvem de glória, não tem carne. Já estavam fora da situação. Só que só olha o cenário e não contempla a nuvem e nem a glória. O avivamento é reviver. O avivamento é todos o dia se tornar mais vivo, mais ativo. O avivamento não está ligado se eu busco muito. O avivamento não está ligado se eu jejum muito. O avivamento está ligado se eu estou vivo. Vou de novo. O avivamento não está ligado se eu oro muito. O avivamento não está ligado se eu jejuo muito, se eu leio muito a Bíblia. Não. O avivamento está ligado se você está morto, ora, jejua e vivo. E vivo. E vivo. E vivo. E vivo. O avivamento está naqueles dias que você não queria orar, mas daqui a pouco está orando. O avivamento está naqueles dias que você não queria fazer nada, nem vir para a igreja. Aonde você para, é porque tem alguém vivo ainda está com você. Eu estou sentindo a graça de Deus. Quando eu sei, quando eu estou vivo, estou avivado. Não é quando eu pulo, não é quando eu rodo. É quando eu estou enfrentando as maiores dificuldades da minha história. Tinha tudo para largar, tinha tudo para morrer, mas eu estou lutando e vou vencer no nome de Jesus. Quando eu sei que eu estou avivado, é quando a situação está tão ruim, mas eu permaneço. Sabe quando eu sou atingido? É quando eu falo, estou com vontade de largar tudo. Penetrou a carne, entrou o espírito e chegou perto da alma. Porque morte tem que transpassar a carne.
Morte tem que transpassar o espírito e alcançar a alma. Quando a gente diz, vou desviar, é porque a carne foi atingida, não aguento mais. Quando eu digo, eu vou desviar, atingiu o espírito. Está falando para mim, não ora, não vai conseguir orar. Mas a alma grita. Mas a alma grita. Por que te abates, ó minha alma? Por que te abates? Elevará como um derevácia. A carne vai produzir cansaço. A carne vai produzir fadiga. A carne vai produzir o desânimo. E o espírito vai ficar sem força para impulsionar. E a alma última a ser atingida vai clamar, porque o salmista no Salmo 120 ele diz: na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. É porque ainda há vida e avivamento. Olhe para o seu irmão e diga para ele: o avivamento só é percebido nos piores dias da nossa vida. Todo mundo olha e diz, não vai aguentar. Todo mundo olha e diz, essa casa não tem mais jeito. Todo mundo olha e diz, não vai abrir porta. Daqui a pouco, como vento iminente, impetuoso, invade a casa, labaria terebidá. E dali já começa a ouvir barulho de línguas estranhas. Quem passa por aquela casa onde era para ter o velório, tem gente com adoração ligada. Alabará como um dubriaçaio. Já não vê mais ele no bar, já não vê mais ele nas biqueiras. Aonde eles estão? Dentro do templo, adorando a Deus. Versículo 28. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Dói, carne sente. Porque a profecia é direcionada à carne. Se alguma parte do seu corpo não tem movimento, não tem dor. Alguém que perde num acidente e fica paraplégico, você pode beliscar, você pode queimar, que ele não sente. Ele diz, derramarei o meu espírito sobre toda a... Porque sobre carne morta não tem Espírito Santo. Você não pegou. Vou de novo. Sobre carne morta não tem Espírito Santo. Tem gente que está dentro da igreja mortinho. Todo mundo sente, ele não sente. Mas essa mesma carne morta, que não se mexe mais, voltará a ter vida. Carne é lugar que dói, lugar de sentimento. Derramarei sobre toda a carne o meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. De acordo com a raciocínio de 800 anos antes de Cristo, ele já tinha profetizado sobre o dia de Pentecostes.
E no dia de Pentecoste, estavam reunidos quase 120 homens. Homens que para a sociedade estavam mortos, porque o líder maior morreu. Quando o líder maior morre, Roma está dizendo: vencemos. Eles vão se espalhar e só vão juntar em Jerusalém, porque Jesus disse: ficava em Jerusalém. Quando Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita. Ele não ressuscita para romano, ele não ressuscita para quem está fora do chamado. Ele é vida para quem tem chamado. Ele é vida para quem tem ministério. E ele aparece para quem está com ele. Ele fica 40 dias. E quando o Espírito Santo vai descer, olha que interessante isso. Tem homens ali que para a sociedade estão mortos. O que eles vão fazer? Pedro nunca curou. Pedro nem pregou. Natanael, Tiago. Daqui a pouco, a vida de cima se encontra com a vida de baixo. Eles estão num lugar pequeno. O Espírito Santo desce. E quem está dentro está vendo línguas repartidas como de fogo. Quem está fora está dizendo: estão embriagados. Olha lá o texto de Atos 2. Quem está do lado de dentro está vendo línguas repartidas como de fogo. Põe o 4, já colocou aí, Filisteu. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os falava na sua própria língua. O 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Admiração. Como, pois, os ouvimos, cada um em vossa própria língua, que somos nascidos? O 9. Frígia, partos e médios, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia e Ponto e a Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido as vossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O 12 encerra. E todos se maravilharam. Estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer? Como pode? Como pode homens que nunca falaram nessa língua começar a falar? O Espírito Santo, eu tenho que te trazer para o espiritual, eu encerro. Ele sempre vai ter uma palavra para qualquer um, sempre. Quem se limita a falar somos nós. Quero confirmação, eu vou orar primeiro. Eu vou lá no culto se Deus falar. Ou você tem e usa o que tem. Quem está olhando, vendo eles falar, estão admirados.
E quem tem, não está usando o que tem. Levanta a mão quem fala em mistério. Você fala em mistério todo culto? Por quê? Por quê? Essa na hora que cai o ré, né? No canassúbia, né? Mas se você for ver Paulo ensinando sobre o dom de línguas, ele diz, duas interpretações. Se um fala em línguas e não há interpretação, é para a sua própria edificação. E quando há a revelação, ele vai falar com a igreja. Então ele fala para usar o que tem. E por que nós temos o pensamento de falar em línguas só quando estamos sentindo a presença? Então, se você não falou, você está se denunciando em dizer, eu não senti a presença até agora. Tem lógica. Mas não necessariamente eu posso falar língua. Sim. Mas qual é o tempo que você não fala com o tempo que você fala? Porque nós temos na ideia, na cabeça, é só quando o culto está pegando fogo. Se a gente entrou no culto, dobrou o joelho, está louvando, já tem presença. Ou você está demorando para sentir, ou você está com uma mentalidade de só falar em mistério, se os outros também falar. Olha como estamos mecânico. E queremos falar sobre avivamento. Uns sinais do avivamento numa igreja é os dons espirituais sendo usados por ela. Uns falam em línguas, outros têm revelação, outros têm o dom da ciência, outro de profetizar, mas o Espírito é o... Olha para o seu irmão e diga para ele, você quer avivamento ainda? Diga para ele, olha para ele e diga então, quebra essas teses, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo, eu só vou falar em língua se alguém falar, me desculpa, se você não quiser falar, eu falarei, não para mostrar não, mas quando eu estou na tua presença, quem manda é Ele, quem faz é Ele. E hoje temos a liberdade e queremos falar que somos um povo pentecostal, somos um povo avivados, somos bons de briga, mexe com nós para ver. Jesus, a gente é bom para isso. Feche seus olhos. Use o avivamento que já está sobre você. Use. Usar avivamento não gasta. Usar avivamento não vence. Só não desperdice o dom que há em ti. Não desperdice aquilo que Deus te deu. Ele morreu para a gente viver. Nos dá a oportunidade de sermos melhores. Reveja os seus conceitos, ensinamentos, porque contra a Bíblia não há argumento. Ele escreve às igrejas da Ásia dizendo, lembra da onde tu caís, e conselho que de mim compre ouro provado no fogo. Vês que deixaste o primeiro amor. Cair pode ser uma consequência, mas deixar o primeiro amor é uma decisão. Tem gente que caiu, não quer levantar. Tem gente que deixou o primeiro amor por opção, não quero.
Mas nessa noite você não vem aqui em vão. Você está vendo que avivamento não é pular, é mexer. Mexe com quem está vivo. Evangelho é transformação. Evangelho é confronto. Evangelho é se deparar com você mesmo e dizer: eu estou todo errado, mas eu quero me consertar. Evangelho é te confrontar. É dizer: oh rapaz, se você continuar assim, vai dar ruim. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui no nosso meio que se afastou dos seus caminhos e hoje, ouvindo essa palavra, quer voltar contigo, Pai. Ou alguém que está aqui, Senhor, que ainda não te aceitou como o único e suficiente Salvador e quer aceitar a Jesus Cristo. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor ou afastada, mas essa palavra vem de encontro à sua vida e você quer renovar a aliança. Ou você que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador e quer aceitar Jesus, só levantar a sua mão. Tem alguém nessa noite? Pastor, eu quero voltar para Jesus. É só levantar a sua mão. Pastor, eu quero aceitar Jesus. É só levantar a sua mão. Tem alguém nessa noite? Pergunto pela última vez: tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Ou quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador? Senhor, nós estamos diante da Tua presença. O avivamento é de dentro para fora. Não podemos mais viver a aparência de um evangelho. Não podemos mais viver a aparência de um crente. Não podemos mais viver a aparência de um homem e mulher de Deus. Visita, Senhor, nosso interior, Pai. Visita a minha alma, Senhor, a minha vida. Não sou perfeito, Pai. Estou cheio de falhas e preciso melhorar. Que o Teu avivamento me alcance nessa noite. Que eu consiga abrir o meu coração e deixar o Senhor entrar para trazer vida, e vida com abundância. Quebra, Senhor, os pensamentos que voam. Quebra os males, Senhor, que nos rodeia. E que a Tua palavra, Senhor, seja enraizada em nossos corações. Porque Teu Espírito já foi derramado. A Tua presença já é sobre nós. Mas muitas das vezes estamos mais interessados nos nossos querer do que fazer a Sua vontade. Me ensina, ó Senhor, ser um servo melhor. Me ensina, ó Senhor, ser alguém melhor para o meu irmão. Me ensina, ó Deus, ser melhor na minha casa, no meu emprego, por onde eu andar. Me ensina a ser melhor. Não sou perfeito, mas a Tua graça me faz caminhar em lugares aonde eu jamais chegaria sozinho. A Tua presença me faz ficar de pé em lugares que era certeza da nossa queda e da nossa decepção. Nos ajuda, Deus, nas nossas dificuldades, mas que toda vida e todavia seja feito a Tua vontade. Levanta, Senhor, os ministérios aqui nessa noite. Tem mulheres de oração, homens de oração, pessoas que simplesmente disseram: eu quero sentar, não quero mais trabalhar, porque foram atingidos pelo mal. Mas o avivamento não permite você ficar sentado. O avivamento de Deus não permite você passar muito tempo nesse banco. O avivamento de Deus te impulsionará ao púlpito, te impulsionará a pregar a palavra. O avivamento é vida, é vida. Seremos castigados e os açoites vão bater sem dó em nós. Vão ver o sangue derramado e não terão compaixão de nós. Caminharemos
vamos para o Gólgota, carregando a cruz. Dói, mas a dor não vai nos matar, porque há um avivamento. Chore o que tiver que chorar, lamente o que tiver que se lamentar, mas a voz de Deus para a comunhão com Deus nessa noite é: não rasgue as vestes, não rasgue as vestes, rasgue o coração. Ele é vida. Ele é vida. O Senhor é vida. E prometeu a eternidade para vivermos com Ele. Se aqui a gente desistir de viver, não viveremos com Ele na eternidade. Senhor, muito obrigado por tudo. Nós te louvamos, Senhor. Aviva cada um que está aqui, Senhor. Onde estiver uma dificuldade, traga o avivamento. Aonde estiver uma alma oprimida e cansada, traga vida. Levante os ministérios, que possamos ser a tua palavra que anda sobre a terra, que possamos ser o espelho e a carta lida do Evangelho, para aqueles que olhar para nós, não ver a nós mesmos, mas ver o teu Espírito sobre nós. Temos dificuldades, nos ajuda, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. As palmas, louve ao Senhor.